Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bonacin, canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje venho com mais um episódio da série de metalurgia da soldagem e falarei a respeito dos parâmetros de soldagem na nucleação heterogênea. Então vamos lá. Bom, no vídeo anterior eu falei a respeito de todos os tipos de nucleação, né? No primeiro vídeo da descrição fala a respeito, né, dos quatro aí durante a soldagem. Hoje falarei a respeito, nesse vídeo aqui, falarei a respeito apenas da nucleação heterogênea. Então, como é que funciona a nucleação heterogênea? Quando você tem uma inclusão aí na sua pós-difusão, ela forma, quando você vai solidificando, ela é responsável pela formação de dendritas, né, durante a solidificação do material. Então, como é que ocorre? Como você tem um pontinho lá, um núcleo, uma inclusão aqui na solda, inicialmente ela é um pontinho. Conforme você vai solidificando aqui o cordão de solda, sua pós-difusão, vai ocorrendo aqui o aumento da área solidificada. Então, vai tendo basicamente essa sequência aqui. Você vai tendo esse aumento até chegar aqui, formando aí a dendrita equiaxial. Ok? Então, esse que é basicamente aí o procedimento na formação da dendrita axial, né? É oriunda, né, por esse processo que eu acabei de dizer, que é a nucleação heterogênea. E isso, só lembrando, numa soldagem, quando você faz só retão aqui, nada de circular ou outra coisa. Quando acontece isso, é outra história que a gente vai ver lá para frente. Mas o mecanismo de nucleação é esse. Tá? Mas aqui só relembrando que nem sempre a gente faz a soldagem só nessa. Né? Isso aqui acontece quando você está fazendo a soldagem em linha reta aqui, né, essa sequência aqui corretamente. Tá? Quando você faz outro procedimento, você tem aqui alteração na posição aqui, mas não influencia no mecanismo de nucleação. Tá? O mecanismo de nucleação é esse, aqui é só para você ter uma noção, beleza? Para não confundir. Então aqui a gente tem uma metalografia realizada aqui de uma partícula que causou a nucleação heterogênea aqui no processo de soldagem TIG, de um aço inoxidável ferrítico. Para você que tem interesse também do aço inoxidável ferrítico, vou falar bastante dele ainda nessa série. Pode ser que quando você tenha visto esse vídeo aqui já tenha postado, mas para quem está acompanhando o canal diariamente aí, né? Então a gente vai postar bastante ainda a respeito disso. Então nós temos aqui uma partícula de nitreto de titânio, que ela foi responsável pela uma nucleação dendrítica equiaxial, ok? Então também não, né? Para você que não sabe os modos de solidificação da pós-difusão, também está na descrição, o segundo vídeo. Então, o primeiro é o vídeo anterior que fala dos mecanismos de nucleação e o outro fala dos modos. É importante você entender para você ficar por dentro. Tá? Então, aqui, a seguinte análise foi feita aqui nesse estudo. Então, ele teve o objetivo de analisar como que seria aí o modo de nucleação, né, numa liga de alumínio 661, no processo de soldagem TIG. Né? Então, na figura A, nós temos aqui os seguintes parâmetros. Uma corrente de 70 A, tensão de 11 volts e velocidade de soldagem de 5,1 mm por segundo. Na B, uma corrente de 120 A, tensão de 11 volts e velocidade de soldagem aí de 12,7 mm por segundo. Então, o que foi a análise? É o seguinte. Vou começar aqui pela figura A. O que acontece aqui? Devido a você ter uma velocidade de soldagem mais baixa, o que acontece? O vídeo anterior ainda fala bem disso, lá quando eu falo de uma forma detalhada, a respeito do gradiente térmico. Que você tem uma relaçãozinha. Quando eu aumento a velocidade de soldagem, eu tenho uma taxa de solidificação aumenta. Quando eu tenho baixa velocidade de soldagem, a taxa de solidificação aí da sua pós-difusão, ela também é baixa. Então, aqui a gente pode analisar que quando você tem uma taxa de solidificação baixa, relativamente baixa, você tem aqui essa característica aqui da sua poça solidificada. Ela apresenta aqui essa característica colunar. Quando ela aparece dessa maneira, que a solidificação ela ocorre de forma mais devagar, é um pouco lenta. E aqui a gente tem a seguinte análise.
você já tem devido à alta velocidade de soldagem, a taxa de solidificação aumenta. E consequentemente, devido a isso, você tem aqui uma nucleação heterogênea, você tem aqui podemos dizer assim, uma maior discordância, maiores discordâncias. E para você que está por dentro de materiais, se você não sabe, eu vou explicar agora. Quando você tem uma maior quantidade de discordância, você tem uma maior tenacidade do material, uma maior ductilidade. O que é ductilidade? É a maleabilidade, é uma capacidade de deformar ele plasticamente muito mais. E você tem uma maior resistência mecânica, porque essas barreiras elas agem aqui para dificultando a movimentação atômica, o escorregamento planar aqui. E quando você tem essa grande quantidade aqui de discordâncias, você aumenta a resistência do material, ok? Mas aqui, é mais para a gente poder entender o mecanismo. Então, quando você tiver uma solda mais heterogênea, quando você tem uma velocidade de soldagem rápida, você tem uma solda assim heterogênea, que ela tem aí várias discordâncias, é uma característica aí, você tem essas propriedades que eu acabei de citar, ok? E por que quando a pessoa faz aquele movimento circular durante soldagem, ou os outros que existem, zigue-zague, por que faz? Justamente para você aumentar essa quantidade de discordância, porque vocês podem ver que aqui eu tenho aqui essa solidificação equiaxial, dendrítica. Mas aqui vocês podem ver que a solidificação já é um pouco distinta. E aqui, devido a você ter uma taxa de resfriamento muito menor do que aqui no centro, essa região aqui, você tem aí a formação de uma microestrutura com menos discordâncias. Lembrando, quando você tem menos discordâncias, você tem menos ductilidade e menos resistência mecânica, ok? Porque a discordância está ligada aí com o encruamento do material. O encruamento é a resistência que o material tem à sua deformação plástica. Então, quando você vai deformando ele plasticamente, quando você deforma ele não retorna mais, o encruamento, que é responsável, ele aumenta ainda mais a resistência do material. Então, lá para frente a gente vai falar alguns processos que eu utilizo aqui para aumentar a resistência nessa região aqui, que ela é mais, podemos dizer assim, menos, se a gente comparar com essa aqui, você tem menos discordância aqui também, devido à taxa de solidificação aqui ser mais baixa. A gente vai falar algumas técnicas que são utilizadas para você aumentar aqui a discordância aqui também, ok? Uma delas é por meio aí da movimentação aí durante a solda do material, mas a gente vai falar de outras também. Bom, aqui temos a seguinte condição, nessa figura aqui. Foi analisado aí o efeito dos parâmetros de soldagem aí numa liga de alumínio 1100, a seguinte condição. Temos aqui na figura A uma análise, uma solda foi realizada uma alta energia de entrada, você multiplica aqui a corrente vezes a tensão, em uma alta velocidade de soldagem. Aqui temos a análise em baixa energia de entrada e baixa velocidade de soldagem. Só relembrando, já falei isso em vídeos anteriores, que quando você tem aí uma velocidade de soldagem alta, você tem o formato da pós-difusão em gota. Quando é baixa, você tem o formato de soldagem da pós-difusão em formato elíptico. E o que a gente pode analisar aqui dessa condição, dessa equação? Quando você tem uma velocidade de soldagem alta, que tem o gráfico gerado da distribuição da temperatura na poça, o gradiente de temperatura é muito menor aqui do centro da pós-difusão até a distância aqui de 50 metros. A temperatura ela varia bem menos aqui quando a gente compara, quando você solda em baixa velocidade. Se você pegar aqui o gradiente daqui até 50 é muito maior. Então, a diferença de temperatura é bem maior. Uma forma simples de entender, aqui a gente pode ver que com uma distância eu tenho essa temperatura aqui. Com essa distância, com a mesma distância de 50 milímetros da pós-difusão, eu tenho aqui uma temperatura praticamente na temperatura ambiente. Ok?
Então você tem um gradiente muito menor aqui nessa pós-difusão quando você solda a alta velocidade de soldagem do que nessa. Né? Só relembrando, quando você solda em uma alta velocidade de soldagem, você tem uma taxa de solidificação maior. Ok? Bom, né, dito, quando você aumenta a velocidade de soldagem, você aumenta aí a taxa de solidificação. Né? Eu repito aqui que é importante você ver aí o vídeo que fala do super resfriamento constitucional. Eu vou dar aqui mais uma relembrada, mas assim, é interessante que você veja o vídeo lá, porque eu fiz um vídeo exclusivamente falando sobre ele, ok? Tá. Quando você tem uma relaçãozinha aqui que você possibilita determinar o aumento ou a redução do super resfriamento constitucional. Quando você aumenta a taxa aqui de resfriamento, de solidificação do material, essa relação G sobre R, que o G é o gradiente de temperatura e o R é a taxa de solidificação, ela reduz. Quando essa taxa aqui ela reduz, você aumenta aí a probabilidade de você ter o super resfriamento constitucional. O que acontece? Quando você vai solidificando aí uma fase sólida, ela vai rejeitando o soluto, ok? E o soluto pode ser nessas inclusões aqui, ou pode ser aí o próprio soluto ou outro tipo de soluto no material. Por exemplo, uma liga ferro-carbono, o soluto é o carbono. Então, quando você satura ali a fase sólida, ela já vai rejeitando isso para a região que está entre sólido e líquido, a fase sólido mais a fase líquido, mais junto com a fase líquido. Assim a fase líquida também a satura. Então, nós temos uma região aqui, ó, denominada de super resfriamento constitucional. O que acontece? Quando você tem um acúmulo de soluto na interface líquido-sólido, a primeira coisa que ela faz, se você analisar aqui, ó, ela reduz a temperatura de solidificação do material. Então você tem uma temperatura de solidificação mais baixa. Isso faz com que ela solidifique mais rápido, obviamente. E quando você solidifica mais rápido aí uma região, você tem a preferência por você formar aí um modo de solidificação dendrítico, dendrítico celular ou dendrítico equiaxial. Também está na descrição aqui, por isso que eu falo, só que é uma série, é uma continuação. Eu tento explicar aqui, mas nada que o vídeo exclusivamente que eu falo daquilo seja melhor, ok? Então, enfim. Então, quando você tem um acúmulo de soluto, ela, como eu acabei de falar, você tem aí uma maior facilidade de resfriamento, a taxa é muito maior. Então, por isso que quando você tem aqui uma alta taxa de solidificação, você aumenta o super resfriamento constitucional, porque você tem não dá tempo do soluto se difundir ali com as outras fases. Primeiro, por causa que elas vão saturando, e segundo, às vezes elas não saturam, mas devido à alta taxa de resfriamento, não dá tempo dela se difundir e acaba ficando concentrada. Então, vamos ver aqui para a figura, ok? Então, aqui nós temos a característica do mecanismo de solidificação, da nucleação heterogênea, como a gente está falando, que é o objetivo desse vídeo, quando você tem em baixa velocidade de soldagem. Então você tem aqui, podemos dizer assim, uma nucleação de característica mais colunar, podemos dizer assim. Ela tem essa maneira aqui. Já quando você tem uma alta taxa de solidificação, uma alta velocidade de soldagem, uma alta energia de entrada, você tem aqui a nucleação dendrítica equiaxial. E aí você tem aqui aquela diferença que a gente citou anteriormente aqui, ó. Você tem essa característica aqui. Então aqui você tem a formação daquelas colunas, quando você tem uma alta, baixa velocidade de soldagem e baixa energia de entrada, dessa maneira aqui mais ou menos, a nucleação vai correndo dessa forma aqui. Já quando você tem essa condição aqui, você vai tendo o modo de nucleação heterogênea, ok? Então esse aqui é o mecanismo de nucleação heterogênea.
Ele é bem técnico, é interessante aí que se você ficar com alguma dúvida deixa nos comentários, porque às vezes aí confunde, você não sabe um termo ou outro, ok? Então por esse vídeo era isso, se você gostou deixa um like para fortalecer o canal e até o próximo vídeo da série de Metalurgia da Soldagem. Se inscreve no canal e também para você não perder as novidades.